Carta encíclica Rerum Novarum, do Sumo Pontífice Papa Leão XIII. A todos os nossos veneráveis irmãos, os patriarcas, primazes, arcebispos e bispos do orbe católico, em graça e comunhão com a sé apostólica. Sobre as condições dos operários. Introdução. 1. A sede de inovações que há muito tempo se apoderou da sociedade e as tem numa agitação febril, devia, tarde ou cedo, passar por regiões da política para a esfera vizinha da economia social. Efetivamente, os progressos incessantes da indústria, os nossos caminhos em que entraram as artes, a alteração das relações entre os operários e os patrões, a influência da riqueza nas mãos de um pequeno número de lado da indigência da multidão, a opinião, enfim, mais avantajada, em que os operários formam de si mesmo e a sua união mais compacta. Tudo isso sem falar da corrupção dos costumes. Deu em resultado final um temível conflito. Errado. Por toda parte, os espíritos estão apreensivos e numa ansiedade expectante, o que por si só basta para mostrar quantos e quão graves interesses estão em jogo. Essa situação preocupa e põe ao mesmo tempo em exercício o gênio dos doutos, a prudência dos sábios, as deliberações das reuniões populares e perspicácia dos legisladores e os conselhos dos governantes. E não há, presentemente, outra causa que impressione com tanta veemência o espírito humano. É por isso que, veneráveis irmãos, o que em outras ocasiões temos feito para bem da Igreja e da salvação comum dos homens, em nossas encíclicas sobre a soberania política, a liberdade humana, a Constituição cristã dos Estados e outros assuntos análogos, refutando, segundo nos pareceu oportuno, as opiniões errôneas e falazes. O julgamos dever repetir hoje e pelos mesmos motivos, falando-vos da condição de operários. Já temos tocado esta matéria muitas vezes, quando se nos tem proporcionado o ensejo. Mas a consciência do nosso cargo apostólico impõe-nos como um dever tratá-las nesta encíclica, mais explicitamente e com maior desenvolvimento, a fim de pôr em evidência os principais de uma solução, os princípios de uma solução, conforme a justiça e a equidade. O problema nem é fácil de resolver, nem isentos de perigos. É difícil, efetivamente, precisar com exatidão os direitos e os deveres, que devem, ao mesmo tempo, reger a riqueza e o proletariado, o capital e o trabalho. Por outro lado, o problema não é sem perigos, porque não poucas vezes homens turbulentos e astuciosos procuram
desvirtuar-lhe o sentido e aproveitam-no para excitar as multidões e fomentar desordens. Causas do conflito. Em todo caso, estamos persuadidos, e todos concordam nisso, de que é necessário, com medidas prontas e eficazes, vir em auxílio dos homens das classes inferiores, atendendo a que eles estão, pela maior parte, numa situação de infortúnio e de miséria imerecida. O século passado destruiu, sem as substituir por coisa alguma, as corporações antigas, que eram para eles uma proteção. Os princípios e o sentimento religioso desapareceram das leis e das instituições públicas. E assim, pouco a pouco, os trabalhadores, isolados e sem defesa, têm se visto, com o decorrer do tempo, entregues à mercê de senhores desumanos e à cobiça de uma concorrência desenfreada. A usura voraz veio agravar ainda mais o mal. Condenadas, muitas vezes, pelo julgamento da Igreja, não têm deixado de ser praticadas sob outra forma por homens ávidos de ganância e de insaciável ambição. A tudo isso deve acrescentar-se o monopólio do trabalho e dos papéis de crédito, que se tornaram o quinhão de um pequeno número de ricos e de opulentos, que impõe assim um jugo quase servil à imensa multidão dos proletários. A solução socialista. Os socialistas, para curar este mal, instigam-nos pobres o ódio invejoso contra os que possuem e pretendem que toda a propriedade de bens particulares deve ser suprimida, que os bens de um indivíduo qualquer devem ser comuns a todos e que sua administração deve voltar para os municípios ou para o Estado, mediante esta transladação das propriedades e essa igual repartição das riquezas e das comodidades que elas proporcionam entre os cidadãos. Lisonjeiam-se de aplicar um remédio eficaz aos males presentes, mas semelhante teoria, longe de ser capaz de pôr termo ao conflito, prejudicaria o operário se fosse posto em prática. Pelo contrário, é sumamente injusta, por violar os direitos legítimos dos proprietários, viciar as funções do Estado e tender para a subversão completa do edifício social. A propriedade particular. De fato, como é fácil compreender, a razão intrínseca do trabalho, empreendido por quem exerce uma arte lucrativa, o fim imediato visado pelo trabalhador, é conquistar um bem que possuirá como próprio e como pertencendo-lhe. Porque se põe à disposição de que outrem as suas forças e a sua indústria, não é evidentemente por outro motivo, senão para conseguir com que possa prover a sua sustentação e as necessidades da vida, e espera do seu trabalho não só o direito ao salário, mas ainda um direito estrito e rigoroso, para usar dele como entender.
Portanto, se reduzindo as suas despesas, chegou a fazer algumas economias, e se, para assegurar a sua conservação, as emprega, por exemplo, num campo, torna-se evidente que esse campo não é outra coisa senão um salário transformado. O terreno, assim adquirido, será propriedade do artista com o mesmo título que a remuneração do seu trabalho. Mas quem não vê que é precisamente nisso que consiste o direito da propriedade imobiliária e imobiliária, assim, essa conversão da propriedade particular em propriedade coletiva, tão preconizada pelo socialismo, não teria outro efeito, senão tornar a situação dos operários mais precária, retirando-lhes a livre disposição do seu salário e roubando-lhes por isso mesmo toda a esperança e toda a possibilidade de engrandecerem o seu patrimônio e melhorarem sua situação. Mas, 5. Mas, e isso parece ainda mais grave, o remédio proposto está em oposição flagrante com a justiça, porque a propriedade particular e pessoal é para o homem de direito natural. Há efetivamente, sob esse ponto de vista, uma grandíssima diferença entre o homem e os animais destituídos de razão. Esses não se governam a si mesmos. São dirigidos e governados pela natureza, mediante um duplo instinto, que por um lado conserva sua atividade sempre viva e lhes desenvolve as forças. Por outro, provoca e circunscreve ao mesmo tempo cada um dos seus movimentos. O primeiro instinto leva-os à conservação e à defesa da sua própria vida. O segundo, à propagação da espécie. E esse duplo resultado obtém-no facilmente pelo uso das coisas presentes e postas ao seu alcance. Por outro lado, seriam incapazes de transpor esses limites porque apenas são movidos pelos sentidos e por cada objeto particular que os sentidos percebem. Muito diferente é a natureza humana. Primeiramente, no homem reside, em sua perfeição, toda a virtude da natureza sensitiva, e desde logo lhe pertence, não menos que a essa, gozar dos objetos físicos e corpóreos. Mas a vida sensitiva, mesmo que possuída em toda a sua plenitude, não só não abraça toda a natureza humana, mas ela é muito inferior e própria para lhe obedecer e ser-lhe sujeita. O que em nós se avantaja, que nos faz homens, nos distingue essencialmente do animal, é a razão ou a inteligência, e em virtude dessa prerrogativa, deve reconhecer-se ao homem não só a faculdade geral de usar das coisas exteriores, mas ainda o direito estável e perpétuo de as possuir, tanto as que se consomem pelo uso, como as que permanecem depois de nos terem servido. Uso comum dos bens criados e propriedade particular deles. Uma consideração mais profunda da natureza humana vai fazer sobressair melhor ainda essa verdade. O homem
abrange pela sua inteligência uma infinidade de objetos, e as coisas presentes acrescenta e prende as coisas futuras. Além disso, é senhor das suas ações, também sob a direção da lei eterna e sob o governo universal da providência divina. Ele é de algum modo para si a sua lei e a sua providência. É por isso que tem o direito de escolher as coisas que julgar mais aptas, não só para prover ao presente, mas ainda ao futuro, de onde se segue que deve ter sob o seu domínio não só os produtos da terra, mas ainda a própria terra, que pela sua fecundidade ele vê estar destinada a ser a sua fornecedora no futuro. As necessidades do homem repetem-se perpetuamente, satisfeitas hoje, renascem amanhã com novas exigências. Foi preciso, portanto, para que ele pudesse realizar o seu direito em todo o tempo em que a natureza então um pouquinho em que a natureza pusesse à sua disposição um elemento estável e permanente, capaz de lhe fornecer perpetuamente os meios. Ora, esses elementos só podia ser a terra, com seus recursos sempre fecundos, e não se apele para a providência do Estado, porque o Estado é posterior ao homem, e, antes que ele pudesse formar-se, já o homem tinha recebido da natureza o direito de viver e proteger a sua existência. Não se ponha também a legitimidade da propriedade particular o fato de que Deus concedeu a terra a todo o gênero humano para gozar, porque Deus não a concedeu aos homens para que dominassem confusamente todos juntos. Tu não é o sentido dessa verdade. Ela significa unicamente que Deus não assinou uma parte a nenhum homem em particular, mas quis deixar a limitação das propriedades à indústria humana e das instituições dos povos. Aliás, posto que dividida em propriedades particular, a terra não deixa de servir à utilidade comum de todos, atendendo a que não há ninguém entre os mortais que não se alimente dos produtos dos campos. Quem os não tem, supere-os pelo trabalho, de maneira que se pode afirmar com toda a verdade que o trabalho é o meio universal de prover as necessidades da vida, quer ele se exerça num terreno próprio, quer em alguma parte lucrativa cuja
cuja remuneração sai apenas dos produtos múltiplos da terra, com os quais ela se comuta. De tudo isso resulta, mais uma vez, que a propriedade particular é plenamente conforme à natureza. A terra, sem dúvida, fornece ao homem com abundância as coisas necessárias para a conservação da sua vida e ainda para o seu aperfeiçoamento. Mas não pode fornecê-las sem a cultura e sem os cuidados do homem. Ora, que faz o homem consumindo os recursos do seu espírito e as forças do seu corpo em procurar esses bens da natureza, consumindo os recursos do seu espírito e as forças do seu corpo em procurar esses bens da natureza, aplica, para assim dizer, a si mesmo a porção da natureza corpórea, que cultiva e deixa nela como que um certo cunho de sua pessoa, a ponto que, com toda a justiça, esse bem possuído do futuro como seu, e não será lícito a ninguém violar o seu direito de qualquer forma que seja. A propriedade sancionada pelas leis humanas e divinas. A força desses raciocínios é de uma evidência tal que chegamos a admirar como certos partidários de velhas opiniões podem ainda condizê-los, concedendo, sem dúvidas, ao homem particular o uso do solo e os frutos dos campos, mas recusando-lhe o direito de possuir, na qualidade de proprietário, esse solo em que edificou, a porção da terra que cultivou. Não veem, pois, que despojam assim esse homem do fruto do seu trabalho. Porque, afinal, esse campo amanhado com arte pela mão do cultivador mudou completamente de natureza. Era selvagem, eiro arroteado. De infecundo, tornou-se fértil, o que o tornou melhor. Está inerente ao solo e confunde-se de tal forma com ele que em grande parte seria impossível separá-lo. Suportaria a justiça que um estranho viesse, então, a atribuir-se a essa terra, banhada pelo suor de quem a cultivou, da mesma forma que o efeito segue a causa, assim é justo que o fruto do trabalho pertença ao trabalhador. É, pois, com razão, que a universidade do gênero humano, sem deixar mover pelas... Repetindo. Sem se deixar mover pelas opiniões contrárias de um pequeno grupo, reconhece, considerando atentamente a natureza, que nas suas leis reside o primeiro fundamento da repartição dos bens e das propriedades particulares. Foi com razão que o costume de todos os séculos sancionou uma situação tão conforme à natureza do homem e à vida tranquila e pacífica das sociedades. Por seu lado, as leis civis que regem o seu valor, quando são justas da lei natural, confirmam esse mesmo direito e protegem-no
pela força. Finalmente, a autoridade das leis divinas vem pôr-lhe o seu selo, proibindo, sob pérola. É pérola mesmo? Está sem o microfone. Acho que sim, é uma palavra que não se usa mais. Então, para consultar o dicionário. Bom, deve ser, né? Sob pérola gravíssima, até mesmo o desejo do que pertence aos outros. Não desejarás a mulher do teu próximo, nem sua casa, nem o seu campo, nem o seu boi, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Família e o Estado. Entretanto, esses direitos, que são inatos a cada homem, considerado isoladamente, apresentam-se mais rigorosos ainda, quando se consideram nas suas relações e na sua conexão com os deveres da vida doméstica. Ninguém põe em dúvida que na escolha de um gênero da vida que seja lícito cada um seguir o conselho de Jesus sobre a virgindade ou contrair um laço conjugal. Nenhuma lei humana poderia apagar a qualquer forma o direito natural e primordial de todo homem ao casamento, nem circunscrever o fim principal para que ele foi estabelecido. Desde a origem, crescei e multiplicai-vos. Eis, pois, a família, isto é, a sociedade doméstica. Sociedade muito pequena, certamente, mas real e anterior a toda a sociedade civil, a qual, desde logo, será forçosamente necessário atribuir certos direitos e certos deveres, absolutamente independentes do Estado. Assim, esse direito de propriedade que nós, em nome da natureza, reivindicamos para o indivíduo, é preciso agora transferi-lo para o homem constituído chefe de família. Isso não basta. Passando para a sociedade doméstica, esse direito adquire aí tanto maior força quanto mais extensão. Lá recebe a pessoa humana. A natureza não impõe somente ao pai de família o dever sagrado de alimentar e sustentar seus filhos. Vai mais longe. Como os filhos refletem a fisionomia dos seus pais, isso é uma espécie de prolongamento da sua pessoa. A natureza inspira-lhe o cuidado do seu futuro, a criação de um patrimônio que nos ajuda a defender-se na perigosa jornada da vida contra todas as surpresas da má, todas as surpresas da má fortuna. Mas esse patrimônio poderá ele criá-lo sem a aquisição e a posse dos bens.
permanentes e produtivos que possam transmitir-lhe por via de herança. Por via de herança, assim como a sociedade civil, a família, conforme atrás dissemos, é uma sociedade propriamente dita, como a sua autoridade e o seu governo paterno. É por isso que sempre, indubitavelmente, na esfera que lhe determina o seu fim imediato, ela goza para a escolha e uso de tudo o que exigem a sua conservação e o exercício de uma justa independência dos direitos pelos menos iguais aos da sociedade civil. Pelo menos iguais, dizemos todos. Por quê? A sociedade doméstica tem sobre a sociedade civil uma prioridade lógica e uma prioridade real, que participam necessariamente os seus direitos e os seus deveres. E se os indivíduos e as famílias, entrando na sociedade, nela, achassem, em vez de apoio, um obstáculo, em vez de proteção, uma diminuição dos seus direitos, dentro, em pouco, a sociedade seria mais para se evitar do que para se procurar. Querer, pois, que o poder civil invada arbitrariamente o santuário da família é um erro grave e funesto. Funesto, né? Certamente, se existe algures uma família que se encontre numa situação desesperada e que faça esforços, vamos para sair dela. É justo que, em tais extremos, o poder público venha em seu auxílio, que seja teatro de graves violações de direitos mútuos. Que o poder público intervenha para restituir a cada um os seus direitos. Não é isso usurpar as atribuições dos cidadãos, mas fortalecer os seus direitos, protegê-los e defendê-los como convém. Todavia, a ação daqueles que presidem ao governo público não deve ir mais além. A natureza proíbe-lhes de ultrapassar esses limites. A autoridade paterna não pode ser abolida, nem absorvida pelo Estado, porque ela tem uma origem comum com a vida humana. Os filhos são alguma coisa de seus pais. São, de certa forma, uma extensão da sua pessoa. E, para falar com a justiça, não é imediatamente por si que eles se agregam e se incorporam na sociedade civil, mas por intermédio da sociedade doméstica em que nasceram. Porque os filhos são, naturalmente, alguma coisa de seu pai. Devem ficar sob a tutela dos pais
até que tenha adquirido o livre-arbítrio. Assim, substituindo a providência paterna pela providência do Estado, os socialistas vão contra a justiça natural e quebram os laços da família. O comunismo, princípio de empobrecimento. 7. Mas, além da injustiça do seu sistema, veem-se bem todas as suas funestas consequências. A perturbação em todas as classes da sociedade, uma odiosa e insuportável servidão para todos os cidadãos. Porta aberta a todas as invejas, a todos os descontentamentos, a todas as discórdias. O talento e a habilidade privados dos seus estímulos e, como consequência necessária, as riquezas estancadas na sua fonte. Enfim, em lugar dessa desigualdade tão sonhada, a igualdade na nudez, na indigência e na miséria. Por tudo o que nós acabamos de dizer, se compreende que a teoria socialista da propriedade coletiva deve absolutamente repudiar-se como prejudicial. Aqueles membros a que se quer socorrer, contrária aos direitos naturais dos indivíduos, como desnaturando as funções do Estado e perturbando a tranquilidade pública. Fique, pois, bem assente que o primeiro fundamento a estabelecer por todos aqueles que querem sinceramente o bem do povo é a inviolabilidade da propriedade particular. Expliquemos agora onde convém procurar o remédio tão desejado: a Igreja e a questão social. 8. É com toda a confiança que nós abordaremos esse assunto e em toda a plenitude do nosso direito, porque a questão de que se trata é de tal natureza que, se não apelamos para a religião e para a Igreja, é impossível encontrar-lhe uma solução eficaz. Ora, como é principalmente a nós que estão confiadas a salvaguarda da religião e a dispensação do que é domínio da Igreja, calarmos-nos seria, aos olhos de todos, trair o nosso dever. Certamente uma questão dessa gravidade demanda ainda de outros a sua parte de atividade e de esforços, isso é, dos governantes, dos senhores e dos ricos, e dos próprios operários, de cuja sorte se trata. Mas o que nós afirmamos sem hesitação é a inanidade de sua ação fora da Igreja. E a Igreja, efetivamente, que aure no Evangelho doutrinas capazes de pôr termo ao conflito, ou ao menos de o suavizar, expurgando-o de tudo o que ele tenha de severo e áspero, a Igreja, que se não contenta em esclarecer o espírito dos seus ensinos, mas também se esforça em regular de harmonia com eles a vida e os costumes de cada um. A Igreja, que, por uma multidão de instituições eminentemente benéficas,
tende a melhorar a sorte das classes pobres. A Igreja que quer e deseja ardentemente que todas as classes empreguem em comum as suas luzes e as suas forças para dar à questão operária a melhor solução possível. A Igreja, enfim, que julga que as leis e a autoridade pública devem levar a essa solução, sem dúvida, com medida e com prudência, a sua parte do consenso. Não luta, mas concórdia das classes. O primeiro princípio a pôr em evidência é que o homem deve aceitar com paciência a sua condição. É impossível que na sociedade civil todos sejam elevados ao mesmo nível. É, sem dúvida, isto que desejam os socialistas. Mas, contra a natureza, todos os esforços são vãos. Foi ela realmente que estabeleceu entre os homens diferenças tão múltiplas como profundas. Diferenças de inteligência, de talento, de habilidade, de saúde, de força, diferenças necessárias e de onde nasce espontaneamente a desigualdade da condição. Essa desigualdade, por outro lado, reverte em proveito de todos, tanto na sociedade como dos indivíduos, porque a vida social requer um organismo muito variado a funções muito diversas, e o que leva precisamente os homens a partilharem essas funções. É principalmente a diferença das suas respectivas condições. Pelo que diz respeito ao trabalho, em particular, o homem, mesmo no estado de inocência, não era destinado a viver na ociosidade, mas ao que a vontade teria abraçado livremente, como exercício agradável e necessário, lhe acrescentou. Depois do pecado, o sentimento da dor e o impôs como uma expiação. A terra será maldita por tua causa. É pelo trabalho que tirarás com que alimentar-te todos os dias da vida. O mesmo se dá com todas as outras calamidades que caíram sobre o homem. Neste mundo, essa calamidade não terá fim, nem tréguas. Por quê? Os funestos frutos do pecado são amargos, acres, acerbos e acompanham necessariamente o homem até o derradeiro suspiro. Sim, a dor e o sofrimento são o apanágio da humanidade. E os homens poderão ensaiar tudo tentar para os banir, mas não os conseguirão. Nunca, por mais
recursos que empreguem e por maiores forças que para isso desenvolvam. Se há quem que agora sumiu aqui. Tá certo isso? Se há quem, atribuindo-se o poder fazê-lo, prometa ao pobre uma vida isenta de sofrimentos e de trabalhos, toda de repouso e de perpétuos gozos. Certamente engana o povo e lhe prepara laços, onde se ocultam para o futuro calamidades mais terríveis que as do presente. O melhor partido consiste em ver as coisas tais quais são e, como dissemos, em procurar um remédio que possa aliviar os nossos males. O erro capital na questão presente é crer que as duas classes são inimigas natas uma da outra, como se a natureza tivesse armado os ricos e os pobres para se combaterem mutuamente num duelo obstinado, isto é, uma aberração, tal que é necessário colocar a verdade numa doutrina contrariamente oposta. Por quê? Assim como no corpo humano, os membros, apesar da sua diversidade, se adaptam maravilhosamente uns aos outros, de modo que formam um todo exatamente proporcionado e que se poderá chamar simetricamente. Assim também na sociedade, na sociedade, as duas classes estão destinadas pela natureza a unirem-se harmoniosamente e a conservarem-se mutuamente em perfeito equilíbrio. Eles têm imperiosa necessidade uma da outra. Não pode haver capital sem trabalho, nem trabalho sem capital. A concórdia traz consigo a ordem e a beleza, ao contrário de um conflito perpétuo. Só podem resultar confusão e lutas selvagens. Ora, para dirimir esses conflitos e cortar o mal na sua raiz, as instituições possuem uma virtude admirável e múltipla. E, primeiramente, toda a economia das verdades religiosas de que a Igreja é guarda e intérprete é de natureza a aproximar e reconciliar os ricos e os pobres, lembrando as duas classes os seus deveres mútuos. A primeira, que todos os outros, os que derivam da justiça.